Fato é que o torcedor vascaíno está muito preocupado, principalmente com as notícias que saíram agora à tarde. O Vasco da Gama hoje tem jogadores chegando para poder reforçar o seu elenco que sequer ele conhece. Os torcedores veem que a diretoria do Vasco não se movimenta justamente porque, além de não ter dinheiro, o Vasco não tem credibilidade no mercado. E aí vai vendo algumas contratações que foram cogitadas pelo Vasco ficando cada vez mais distantes. Assim como, exemplo, o fato do Fernando, que estava aí vinculado, que seria um cara para chegar para o projeto do Vasco da Gama, sendo que o Vasco não consegue acertar com o Sevilha, porque o Sevilha quer que o Vasco chegue aportando como compra, só quer vender o jogador, e o Vasco não quer negociar o jogador como empréstimo com opção de compra. Ou seja, chegam jogadores que sequer a torcida conhece e os jogadores que poderiam chegar para mudar ali o cenário, já que o Vasco precisa desesperadamente mudar a sua realidade, esses jogadores o Vasco não tem condições de comprar. E aí fica vendendo cortina de fumaça para os seus torcedores. Ah, a gente fez proposta para o Lanzini, tá esperando o Lanzini responder. Não vai vir. Sabe por que o jogador não vai vir? Porque o jogador sabe que o Vasco está numa barca no qual o Vasco não tem condições de sair. Outra coisa, ficam sonhando e colocando o Rogério Ceni no Vasco da Gama. Fato é, Rogério Ceni também é outro. Só vai chegar no Vasco se realmente o Atlético descartar a possibilidade dele dirigir o Atlético Paranaense. Essa é a verdade. Você acha que o Rogério Ceni vai deixar de jogar, ou disputar, melhor dizendo, uma Libertadores, disputar um Campeonato Brasileiro, para poder vir para o Vasco da Gama brigar contra a zona de rebaixamento? Não vai. E ele já sabe que a realidade do Vasco hoje, quando ele foi consultado e sondado, ele perguntou: eu vou ter oportunidade de contratar peças pontuais? Não, não vai ter, porque hoje o perfil do Vasco é fazer negociações com jogadores que estão em fim de contrato, assim como o Serginho, assim como o Medel e assim como o Maicon, que acabou de chegar. Então, quer dizer, é um Vasco da Gama que me preocupa muito, muito mesmo, porque dentro do seu elenco já tem perfis de jogadores que não têm a capacidade de aguentar hoje o peso da camisa do Vasco, jogadores que se amedrontam em relação a alguns jogos, principalmente jogos que o Vasco precisa decidir, e aí você vê que tudo fica em cima da molecada como o Ryan, que está chegando agora de apenas 16 anos, Gabriel Peck, fica aí do Marlon Gomes, que muito provavelmente o torcedor vascaíno vai se desesperar, porque o Marlon Gomes vai ser vendido, porque o Vasco está precisando de dinheiro. Falando em dinheiro, o torcedor do Vasco, ele fica extremamente preocupado, porque ele se pergunta: cadê o dinheiro do Andrei? Tá entendendo? Cadê os 100 milhões que a SAF falou que investiu no Vasco? Para trazer Pedro Raul? Não tem condições. O Vasco hoje não tem condições de formar um bom elenco, porque o Vasco, é muito difícil falar isso com o torcedor vascaíno, porque é a verdade e a realidade do Vasco da Gama. O Vasco, parece que tudo acontece com o Vasco. O Vasco provavelmente foi vendido para a pior SAF que existe, 7777 Park. Nossa senhora, os caras... A primeira nota, quando tudo isso começou, que o Vasco precisava reforçar, que o elenco não foi bem encaixado, não foi bem construído, quando tudo isso começou, quem não lembra que a 777 Parkers disse que foi o maior investimento da história do Vasco, que o Vasco, eles viam que o Vasco não tinha condições com esse elenco sair da zona de rebaixamento, de não brigar por zona de rebaixamento. Essa é a realidade. O Vasco não tem dinheiro. A 777 Park não vai abrir os cofres para poder trazer mais jogadores. Já está difícil para eles pagarem as contratações que eles puseram para dentro do Vasco. E imagine sair lá fora para poder trazer mais jogadores. Só vai chegar jogador assim, ó, fim de contrato, que o time é de, sei lá, terceira, quarto escalão da Europa. É assim que vai chegar as contratações do Vasco. Bruno Henrique está próximo de acertar aí com o Fluminense. Bruno Henrique que estava sendo muito vinculado ao Vasco. O Vasco, como o SAF, se assustou com um salário de mais de R$1 milhão. Como assim? Dias sombrios. Fato é esse, notícia é essa. Fernando não vem, tá? A não ser que o Vasco faça a compra. Lianco também, que estava sendo muito vinculado, todo mundo já sabe, não vem, porque o Vasco precisa aportar, precisa comprar o jogador. E o Southampton também não vai liberar por empréstimo, até porque sabe da falta de credibilidade que o Vasco tem no mercado.
Então, galera, são dias sombrios, acho que a gente vai ter que se virar por aí mesmo, torcer pro Ryan vingar, pro Peck vingar, pro Marlon Gomes ficar, algo que vai ser muito difícil, o Marlon Gomes ficar, e torcer aí pro Maicon se encaixar juntamente com o Serginho nesse time. É só sobre isso. Coloca aí o que você acha sobre tudo que está acontecendo no Vasco da Gama, se você vê condições desse elenco livrar o Vasco do rebaixamento.